Agora, falando, né, gente, da seleção brasileira, velho Vamp, porque eu acho que você deve estar super aliviado. Se você realmente torce contra, eu sei que você torce, para a seleção não ganhar uma Copa do Mundo, eu acho que você está dando cada vez passos mais largos. Porque é bizarro. O Brasil ganhou, tá? Ganhou da seleção do Equador, mas eu fiquei vendo aí alguns na imprensa tentando elogiar, tentando achar algum ponto positivo. Me desculpa, eu achei uma bela de uma bosta o jogo da seleção brasileira. Eu não gostei do jogo da seleção brasileira contra o Equador. Não gostei. Pô, pelo amor de Deus, o gol que saiu foi num desvio, num chute de fora da área, pouquíssimas chances criadas. Contra o Equador, eu repito, Equador. Eu sei que hoje é um dos não é também, né? Estava em 6º lugar nas eliminatórias, mas foi para a Copa do Mundo. A gente perde, ô Vamp, o otimismo de ver o Brasil jogando bem, cara. Que loucura! E, dessa vez até botou o Luiz Henrique, o Estevão chegou a entrar, mas, claro, não dá para cobrar dos dois no primeiro jogo. Mas não sai jogada, não dá ânimo, Vamp. A gente pode cobrar um melhor futebol jogado, uma performance maior, pelos atletas que tem espalhado aí no mundo todo, né? Em grandes equipes da Europa. Mas se você colocar na tabela das eliminatórias, o Brasil está no lugar que tinha que estar, porque a gente fala que a Argentina, o Uruguai e a Colômbia hoje está acima do Brasil. O Brasil subiu para a 4ª colocação. Esse Equador jogava muito melhor, um time veloz, que ia em direção ao gol, jogou a Copa do Mundo, né? Sim. O Éder Valencia chegou até... Em alguns certos momentos, o artilheiro da Copa estava liderando, mas o Éder Valencia é muito mal. Mas o Equador passou, a gente tem que falar da seleção brasileira. Né? Também achei um jogo sonolento no segundo tempo, muito lento, até mesmo para a época da bola. Eu acho que era mais a confiança de fazer os 3 pontos, retomar a vitória. O Brasil vem de três derrotas seguidas, né? O Brasil vem de uma derrota contra a Argentina, Uruguai e Colômbia. Sim. Então foi mais a parte de confiança. O Brasil agora pega o Paraguai, que foi um Paraguai sonolento e ridículo nas eliminatórias, jogou muito mal. O Paraguai que estava nas Olimpíadas, né? Tirou o Brasil no pré-olímpico, foi para as Olimpíadas. Só que esse Paraguai estava na tabela, ele tem... Aí, esquece a Copa América. Dentro das eliminatórias, ele tem... É o que menos tomou gol. Ele tem, com o gol que a Colômbia tomou contra o Peru, o Paraguai tem a defesa menos vazada. Tô 0-0 com o Uruguai agora. E mereceu ganhar. Assistiu o jogo, meteu 3 bolas na trave. Né? Quer dizer, já teve aquela briga lá na Copa América, os caras vão guardar, que teve aquela confusão lá. Né? Vai jogar no defensor de Otaku, mas assim, Tico, tá limpo, né? Se a gente critica tanto, qual seria a colocação do Brasil? Não em 6º, em 7º, mas na 4ª colocação. Primeiro tá a Argentina, segundo tá o Uruguai e Colômbia, né? Sim. Mas aí eu discordo de você, porque a gente tá dizendo que o Brasil tem que estar atrás do Uruguai e da Colômbia, porque o Brasil tá uma bosta. Porque, se você for ver elenco, não é pro Brasil estar atrás do Uruguai e da Colômbia, pô. Não é. É porque os treinadores que passam por lá não conseguem fazer esse Brasil jogar. Se você pegar o time do Brasil, os jogadores... Vamos lá. Colômbia tudo bem, César... mas se você pegar o nível dos jogadores do Uruguai... Pro Mauro César matar a saudade. Pro Mauro César matar a saudade do cara a cara. Pronto. Se você fizer um cara a cara do Uruguai com o Brasil e da Colômbia com o Brasil, de jogo, o que os jogadores jogam nos seus clubes, o Brasil vai ganhar, pô. Não é bem assim, não. Vamos se você pegar o Uruguai, a Colômbia não. A Colômbia não, mas se pegar os jogadores do Uruguai, o meio-campo do Uruguai... O Uruguai tem um dos maiores meio-campistas do futebol mundial, que é o Valverde. Ele tem jogadores ali como o Bentancur, que joga no Tottenham, né? Tá bom. Você tem o Gate agora, que tá indo pro Manchester United. O Valverde pode ganhar na posição dele, mas nem o principal jogador. Você tem, e o Uruguai, você tem o zagueiro lá, que é do Barcelona, o Araújo. O Araújo. O próprio Rocher é um bom goleiro também, eu acho. Você tá falando de 2 posições, Vamp, dos 2 times. Se você pegar o cara a cara, vai perder. Eu aposto com você. Você quer apostar? O Brasil tem um 9 como o Davi Nunes. Não tem um 9 como o Davi Nunes. Que não jogou. Olha, e o Uruguai tá com uma galera aí por causa daquele pau que fechou contra a Colômbia. O Marcelo Bielsa teve dificuldade
Até agora, sem os jogadores do Flamengo. Tem jogador suspenso 4 jogos. E agora, por exemplo, para esse próximo jogo agora que eles pegam a Venezuela, o Valverde tomou cartão. Tem um monte de jogadores. E é um país pequeno. Mas você pega ali 20 jogadores do Uruguai, a seleção do Uruguai é titular, a Colômbia não. Até concordo com você, mas a seleção do Uruguai, várias posições ali, jogadores da seleção brasileira vai perder. Mas aí eu aposto com você. Eu aposto que botando mano a mano, cara a cara, o Brasil ganha, juro por Deus, com diferença de mais de 2 para os dois. Nenhum jogador deles vai ser melhor que o Vinícius Júnior se você comparar em clube. Então, pode dar um 6-5, um 7-4. Então, é isso que eu tô te falando. Você tá falando que essas seleções são melhores que a nossa hoje porque elas são mais bem treinadas que a nossa. Porque elas jogam melhor que a nossa, não porque eles têm mais jogadores que a nossa. Então, isso aí tá dentro de um questionamento, pô. Era pro Brasil estar na frente deles. A minha opinião, quero saber o que vocês acham. Porque eu acho o futebol da seleção brasileira ridículo. É bizarro, é bizarro. E aí já vem o vitimismo. O Dorival Júnior falando, tá muita pressão em cima do Vinícius Júnior. Vai botar pressão em quem, porra? Na minha mãe? Ué, a pressão é no jogador principal. E em quem que é a pressão aí no nosso time da Jovem Pan? É no Vampeta, que é o incaível. É o jogador... Eu tô nos estúdios da Pan, viu? É o jogador principal. É o jogador principal. Eu tô no estúdio da Pan, sou incaível. O que tem ali atrás de você? Te quer sal, É o quê? É sal grosso que tá ali atrás. Tem que andar com sal grosso. Pô, é um baita cenário, você tá louco? Ali atrás tem uma garrafa, atrás de você, deve ser sal grosso. Joga bem no corpo, viu? Agora, mas eu acho isso, quero saber do Mauro, do Bruno. Pô, aí vem entrevista, há muita pressão no Vinícius Júnior. Pô, é claro que vai ter pressão no Vinícius Júnior, gente. É claro que vai ter pressão no Neymar, que ele até comparou a pressão no Vinícius Júnior e no Neymar. Gente, a pressão não vai ser no Fabrício Bruno, que tá chegando agora do Flamengo. A pressão não vai ser no Pedro, não vai ser no Estevão ainda, não vai ser no Luiz Henrique. É no principal nome do time. Agora, Mauro, e depois eu quero escutar o Bruno também. Você concorda com o Vamp que esses times são equiparados ao Brasil com relação a nome, tá? Eu acho que jogam melhor que o Brasil hoje também. Mas essa é minha crítica. Porque o Brasil tem jogadores melhores que a Colômbia e que o Uruguai e joga pior que a Colômbia e que o Uruguai. E também quero saber dessa situação do Dorival. Se a seleção precisa melhorar muito ainda, na sua opinião, e esse vitimismo, muita pressão no Vinícius. É claro que é muita pressão no Vinícius, gente. É o principal nome do time sem o Neymar. Eu acho que, se analisar determinados setores dos times, em alguns casos o Brasil não tem jogadores tão bons como pode ter o Uruguai, a Colômbia, a Argentina. E coletivamente são times já no estágio melhor do que o do Brasil. E a cobrança em cima do Vinícius Júnior é natural, né? Tá jogando muito mal, mas assim, quase todo mundo jogando mal. Para mim o melhor foi o André. Foi fácil o melhor em campo nesse jogo. Jogou muito bem. O André, eu sempre disse isso, para mim o André é o melhor desses volantes dessa geração. João Gomes, Danilo, para mim o André sempre foi o melhor. Ele jogou uma ótima partida, mas pouca gente se destacou, né? Jogo muito ruim, é um time muito modorrento, né? Um time que não é intenso, que não cria. Segundo tempo, melancolicamente, o Equador também não queria nada, só queria se defender. Acho até que é um time que deve mudar. O técnico BKSS é um técnico mais agressivo, mas está no começo do trabalho. Nitidamente ele foi até Curitiba para tentar arrumar um pontinho. Vai jogar com 3 zagueiros, botou, né? 3 zagueiros. Ele estava numa postura bem diferente do que é o habitual dele, acho que por conta das circunstâncias do começo do trabalho. O Dorival é um começo em termos. Ele ficou 1 mês com os jogadores na Copa América. Ele teve a oportunidade de trabalhar 1 mês, aproximadamente, né? O do pré-Copa América, e enquanto o Brasil disputou o torneio. Teve lá uns amistosos anteriores. Não estou aqui com a expectativa que a seleção brasileira esteja pronta, mas podia estar melhor. O time não cria, o time não é intenso, o time não agride. É um jogo modorrento, arrastado. Muito ruim, foi muito ruim. Foi muito ruim. O jogo e a atuação do Brasil. O Equador também péssimo. Estamos analisando aqui a seleção brasileira, que tinha muito mais obrigação, jogando em casa, inclusive. Foi um jogo péssimo, péssimo. E aí eu acho até que as discussões sobre atuações individuais ruins, para mim, elas são secundárias. O grupo está mal. E aí você não vai ter, sabe, pode ter um ou outro saindo individualmente bem, como foi o caso do André, mas não basta. Não basta. E a coletiva do Dorival é muito triste, é melancólica.
só se justificando, não, mas não sei o quê, eles são jovens, no começo de trabalho. Tudo bem, cara, pô, mas é isso aí que tem para oferecer? Muito pouco, muito pouco. O Bielsa está no começo de trabalho no Uruguai. Puta, mais tempo do que o Dorival, né? Mas também não disse ser um começo. Ele falar... pegou depois da Copa, né? Ele pode falar a mesma coisa também, é também um começo. Eu tô aqui só um ano, é um ciclo de Copa, vai durar 4. Mas tem que apresentar algo mais. Foi muito ruim. O jogo de sexta-feira foi um dos piores jogos do ano. Olha que você tem tanto jogo ruim aqui no Brasil que você pensa, pô, vai ser um dos piores do ano. Que coisa foi aquilo? Sabe? Pelo amor. Mauro. E pior que teve gente na imprensa querendo defender. Eu cheguei a ver comentarista chegando a defender. O Brasil já jogou melhor nesse primeiro tempo. Me desculpa, então eu sou muito exigente. Eu achei horroroso. Achei horroroso o primeiro tempo, achei horroroso o segundo tempo. Achei tudo ruim. Tudo ruim. E aí as pessoas querem achar alguma forma de tentar elogiar. É um futebol pobre e é um time bom pra caramba. Me desculpa, é um time muito bom. Tem os melhores zagueiros do mundo, tem os melhores goleiros do mundo, tem aí volantes que são muito bons, tem atacantes, pô, o melhor jogador da temporada joga na seleção brasileira, que é o Vinícius Júnior, e ele cai de rendimento na seleção brasileira. Tem o Rodrigo, que é um baita jogador também. Então, sei lá, Bruno, eu acho que a gente tem que cobrar mais dessa seleção. Eu acho. Foi muito de verdade ruim. Que a gente tem que cobrar mais dessa seleção brasileira, mais dos treinadores e dos jogadores. É bom falar também, crítica não é só pro Dorival, não. É pro Dorival e pros jogadores. Falando em jogador, mandar um abraço pro João Pedro, lá do Altown. Tá? Ele é do futebol árabe brasileiro, tá assistindo a gente, me mandou mensagem aqui. João Pedro, tamo junto, o cara tá na Arábia há 8 anos aí e tá assistindo a gente. Bruno, a seleção brasileira tá um fiasco. Sim, o jogo foi bem ruim mesmo. Acho que o que fica mais é que não teve, um início de trabalho sim no Dorival, mas não está mostrando até agora uma melhora, né? De um momento para o outro, de um estágio para o outro. Foi o 9º jogo dele e não teve muita diferença, né, da Copa América, assim, nem assim pequenos passos, talvez tenha sido até pior que algum jogo aí da Copa América. Contra a Colômbia, por exemplo, o Brasil até teve algum momento ali na Copa América, no empate 1-1, mas foi ruim sim. O Brasil tem bons jogadores, sem dúvida, dá para fazer coisa melhor. Tem algumas posições que ele fica abaixo de outras seleções. Acho que o meio-campo do Brasil ele é bem abaixo, até de algumas seleções sul-americanas, não só de europeias, de sul-americanas também. E tem que arrumar uma alternativa. Posição de centroavante é uma dúvida, mas acho que tem gente para jogar ali. O próprio Pedro jogaria, mas o Endrick pode jogar ali. Seja o Gaite ou o Bittencourt, Valverde, Rascaeta e De La Cruz. É melhor que o meio-campo do Brasil. Melhor, sim. O meio-campo do Brasil, eu acho o meio-campo mais preocupante que as laterais, que nas laterais os outros também não tem grande coisa. Só que tem Inglaterra que sobra, né? Você pode até arrumar uma outra função, jogar com outra formação, tentar 3 zagueiros, jogar algum ponta como ala, fazer alguma coisa, mas os outros também não tem grandes laterais, mas o meio-campo é preocupante, mas dá para fazer coisa melhor. Acho que o Dorival, às vezes, é excessivamente cauteloso com os garotos, né? O Endrick não entrou no jogo, o Estevão entrou um pouquinho, mas o Endrick é um cara que eu acho que, na seleção, ele já mostrou que ele joga tranquilo. Acho que é um cara que você tem que usar mais. Ele meteu 3 gols já na seleção brasileira. O Vinícius tem 5, eu acho, ele já tem 3. Ele é um cara que pode ser mais utilizado. O Brasil perdeu algumas referências, como o Thiago Silva, Casimiro, Neymar. Isso tem um peso, mas dá para fazer coisa melhor. E não está tendo evolução. Isso que eu acho que é o ponto que mais preocupa. É um ponto que preocupa e muito, né, Pedro? Eu acho que são 3 pontos que preocupam, né? Jogador que vai bem no clube não corresponde na seleção brasileira. Acho que o segundo ponto é o padrão de jogo, acho que a tática. A gente não entende muito bem aquilo que a CBF quer do futebol da seleção brasileira, o que pretende com o Dorival Júnior. E o terceiro ponto é o técnico, né? Porque o Dorival, a gente sabe que é um bom treinador, trazendo até o contexto aqui do futebol brasileiro, mas ainda não passou essa confiança como técnico da seleção brasileira. O jogo foi horroroso na sexta-noite. Até o futebol americano aqui em São Paulo, né, que o estádio do Corinthians recebeu, estava muito mais divertido, foi muito mais legal do que esse jogo da seleção. Jogo muito ruim. E até sobre o Endrick, que eu tinha comentado na sexta-feira ainda no Bate-Pronto, né? Claro,
Sou contra também hierarquia, como você disse. É um novo ciclo de Copa do Mundo. A gente quer ver as caras novas na seleção brasileira. Mas o Endrick, ele fez gol no Santiago Bernabéu. Ele fez gol em Wembley. O Endrick chegou no Real Madrid metendo gol. Para o Palmeiras foi decisivo para a arrancada do Palmeiras rumo ao título brasileiro. E na Copa América, não funcionou. Aí muita gente vai falar, não funcionou. Também esquentou demais o banco. E poucas coisas funcionam na seleção brasileira se você for parar para analisar, né? Então não é culpa só do Endrick ou não é culpa só do Vinícius Júnior. Então eu acho que o Endrick, se é que existe uma hierarquia, ele tinha que ter tido uma prioridade, ou pelo menos entrado em campo, né? Não foi o que aconteceu. É uma situação que a gente precisa cobrar da seleção brasileira. A seleção brasileira, na minha opinião, ela tá cada dia pior. Cada dia dá menos tesão de assistir seleção brasileira, gente. Eu fui começar a assistir o jogo contra o Equador sem esperar nada. Falei, vamos sentar aí em casa, vamos ligar a TV, vamos deixar rodando, porque eu sabia que ia ser um jogo chato. E aí, eu me pergunto, né, velho Vamp, porque aí agora eu sou um dos maiores, defensores do Vinícius Júnior. Eu acho que ele foi injustiçado no começo, quando ele era chamado de neguebinha. Eu acho que ele foi injustiçado várias vezes quando ele não tinha a vaga com o Tite na seleção brasileira e eu reclamava. Eu acho que ele é injustiçado porque ele nunca está entre os melhores e ele já vem jogando muito bem há 3 anos. E acho que vai ser injustiçado de novo, porque eu acho que vão arranjar algum jeito dele não ser o bola de ouro da FIFA nessa temporada. Agora, não é porque eu defendo tanto, não é porque eu admiro tanto a carreira do moleque, que eu também não vou criticar. Eu não tenho o rabo preso. Ele não tá jogando bem na seleção brasileira, Vamp. E aí eu também pergunto pro Mauro, a culpa é dele, que ele não está jogando bem na seleção brasileira? A culpa é do treinador? A culpa é dos dois? Porque no Real Madrid ele é super decisivo. Ele faz as jogadas pela ponta, constantemente sai gol, ele chama a responsabilidade o tempo inteiro. E na seleção brasileira, a gente não vê ele criando jogadas como ele cria no Real. A culpa é dele, a culpa é do treinador ou a culpa é do conjunto, Vamp e Mauro? Eu acho que assim, a culpa número 1 é do conjunto, né? Acho que o conjunto não propicia, mas o jogador também pode fazer algo por onde. No caso do Vinícius, eu acho que o Vinícius está jogando mal também, insistindo muito em jogadas individuais. Tem momentos que ele pode tocar a bola para receber, ele tenta sempre o drible, parece uma necessidade de mostrar do que ele é capaz. Não vai funcionar assim. As pessoas sabem do que ele é capaz, todo mundo sabe, todo mundo já viu ele jogando pelo seu clube. Mas acho que o fato do time também não se desenvolver bem, não desenvolver um bom futebol, acaba meio que limitando até a capacidade dos próprios jogadores. Ô, Tico, naquele dia, na sexta-feira, né? Aí, olha a diferença. Aí à tarde eu tô vendo no Parque des Príncipes, França e Itália, né? Jogão, porra, totalmente diferente do que a gente viu à noite. E aí aquele jogador lá que tava suspenso, o Tonali, né? Sim. O cara tava aí há 1 ano sem jogar bola, meu irmão. O cara tava suspenso. O cara acabou com o jogo lá no Parque des Príncipes. Jogou muito. O Tonali. Aí você vê lá o Macolá, Dembélé, os caras lá, Mbappé. Tudo jogando mais próximo um do outro. A Itália ganha bem nesse jogo na França, lá na França. Chega à noite eu vejo a seleção brasileira. Tudo muito longe um do outro. Não chega para uma tabela, aproximação. Você dá a bola lá pro Vinícius, se vira. Joga a bola lá do outro lado pro Luiz Henrique, se vira. Rodrigo por dentro ainda tenta se aproximar mais um pouco de alguém. Mas a seleção é tudo muito espaçado, é muito longe e lento. E aí você está vendo esses jogos que está tendo aí pela Europa agora. Pô, viu o jogo França e Itália e foi ver Brasil e Equador, todo mundo diferente. O Éder Valencia também, viu? Como quebra a bola, viu? Danadinho. Então, pelo que você falou, a culpa é do treinador. Não, os jogadores podem dar um do outro. Os jogadores também podem querer mais alguma coisa. Por exemplo, eu também concordo, o André meteu o Vinícius na cara do gol, o André foi o jogador mais participativo. Mas o resto, o Danilo não é mais lateral, o Danilo é zagueiro. O Danilo não passa no meio campo. E nessa temporada reserva, inclusive. Não passa no meio campo. O Arana foi convocado, a gente espera que vá fazer uma ultrapassagem. Ali um feijão com arroz, aí não é culpa do Dorival. Tem algumas coisas que pode ser culpa do Dorival porque convocou, mas, pô, os caras têm que jogar mais um pouco. Partir deles mesmo. Não, mas vamos lá, eu vou passar a palavra pro Bruno,
Mas aí é o que eu falo. Você falou que eles estão distantes, culpa do treinador. Você falou que o Danilo virou zagueiro, não é lateral, provavelmente culpa do treinador. O Arana, a gente sabe como ele joga. O Arana é um cara que avança muito, que faz muita ultrapassagem, não faz na seleção brasileira. Provavelmente culpa do treinador. Provavelmente o treinador fala, Arana, segura a posição. Danilo, segura a posição. E o Brasil não joga. O que eu digo é que o treinador tá mal, tá. Mas será que os jogadores também não rendem o esperado na seleção brasileira? Porque tem muito aquele assunto, né, que a gente tanto debate. Ah, mas seleção brasileira não treina junto. Ah, mas seleção brasileira tem pouco tempo de trabalho. E aí o Vamp lembrou bem. Eu também estava assistindo aqui, agora eu assisto alguns, Jair Vamp, garoto. França e Itália. Eu estava vendo França e Itália. É um jogo muito melhor. Olha o que a Espanha também. Aí vocês vão falar, pô, mas você está comparando com o melhor, com o que ganhou a Euro. Claro, eu não vou comparar o Brasil com o Zaire. Não vou comparar o Brasil com a Bolívia. A Espanha da Eurocopa, gente. Como era maneiro ver aquela Espanha jogar. E também tem pouco tempo de trabalho, também tem pouco tempo para treinar. Porque eu já estou quase desistindo de seleção brasileira. Tá ficando muito chato ver jogo da seleção há muito tempo. E com vários treinadores diferentes, Bruno. Os jogos são ruins. E acho que piorou muito depois da Copa do Catar. Né? Esse período pós-Copa do Catar é terrível. Piorou bastante. Né? Até em tudo, em desempenho, resultado, em tudo. Né? A seleção, ela tá mal. Eu acho que o Dorival, ele merece permanecer. Ele é o terceiro técnico depois da Copa, independente dos outros terem sido interinos, mas é o terceiro que está trabalhando aí. E acho que ele tem que permanecer, ele tem que ter um tempo para melhorar essa seleção. Bem ou mal, ele está invicto, ele não perdeu nenhum jogo. Mas o time, eu não estou muito otimista de evolução, não digo nem para terça, próxima data FIFA, em outubro. Eu não acho que vai ser muito melhor, não. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. E realmente está bem ruim em desempenho. E daqui a pouco vai ter problema em resultado. Teve na Copa América, apesar de não ter perdido o jogo, mas caiu nos pênaltis. E nessa eliminatória, eu não cravo que o Brasil vai ganhar do Paraguai em Assunção. Não dá para chegar e falar, vai lá e vai ganhar. Acho que vai ter dificuldade, inclusive, para conseguir o resultado. E vai, porque o Brasil tem dificuldade contra o Equador em casa. Contra o Equador em casa, o Brasil tem dificuldade com todo mundo. Eu não vejo mais jogo fácil da seleção brasileira, tá? E não vejo mais jogo bom. O principal é isso. E não é só com o Dorival, eu faço crítica ao Dorival, eu fazia com o Fernando Diniz, eu fazia com o Tite. Eu acho chato ver jogo da seleção brasileira. Tá ficando chato. E os jogadores jogam muito melhor nos clubes do que jogam na seleção brasileira. E aí fica, como diz o Mauro, tudo querendo se explicar. Vai pra coletiva e fala, o Brasil pode jogar muito melhor mesmo. Eu preciso tomar as melhores escolhas, eu preciso fazer esse time jogar melhor e ponto. Ponto. São entrevistas chatas, vitimistas, muita pressão. Seleção brasileira sempre foi pressão. Ou acha que o Romário não teve pressão naquele jogo contra o Uruguai para classificar para a Copa de 94? O Romário e o Dunga não foram pressionados para a Copa do Mundo de 94. O Ronaldo, a geração do Vampeta, não foi pressionada para 2002. Pressão sempre vai existir. Antes existia até mais, tá? Porque as pessoas gostavam da seleção brasileira. Hoje, o brasileiro caga para a seleção brasileira. Essa é a verdade. O brasileiro não liga para a seleção brasileira. Então a pressão é bem menor. Porque antes dava mais vontade de ver os jogos. Hoje ninguém nem assiste praticamente o jogo da seleção brasileira, de tão chato que tá. E aí, eu queria perguntar, né, pro velho Vamp, sobre essa situação da seleção brasileira, Vamp. O Mauro destacou bem. O André foi o principal destaque. É um cara que está recebendo aí chance mais agora. Isso mostra que a seleção tem que ter uma renovação total, Vamp? Total. Começar a botar o André, começar a botar o Estevão, começar a botar o Hendrick, começar a tentar mudar alguma coisa, ou não. Ou a culpa não é de quem está lá, porque eu não sei qual tem que ser a decisão agora do treinador. E não é fácil, tá na posição do Dorival. Mas o André mostra que a renovação pode ser o caminho? Não é fácil estar na posição do Dorival, não é fácil ser treinador do Nova Iguaçu. Beleza, Tico, legal. Você tem aí um leque de jogadores para convocar. Em relação aos últimos jogos das eliminatórias, não o jogo do Equador, a seleção veio bastante modificada.
do jogo com a Argentina, 8. Chegaram 15 jogadores novos convocados para o jogo agora contra o Equador e o Paraguai. Dorival, depois da Copa América, e as convocações antes das eliminatórias, chegou 15 atletas, cara. Então aí cabe também os caras jogar mais um pouco, né? Não sei qual é o time nem que ele vai escalar para terça-feira, se vai mudar, se vai voltar com a mesma formação, né? Mas, de fato, eu vejo ali, ó. É a 4ª colocação, tá ali, a gente cobra mais uma performance melhor, né? Um futebol melhor jogado e apresentações individuais de alguns atletas que a gente vem jogando nos clubes aí afora, no mundo, tem a mesma performance dentro da seleção, coisa que não tá tendo. É uma seleção brasileira que eu mudaria logo tudo, tá? Eu tentaria fazer alguma mudança, claro, tudo, deixaria Vinícius Júnior, Rodrigo, os pilares ali, essa galera, e tentar fazer jogar bola, porque agora já é muito preocupante. O Neymar, que era o cara dessa seleção brasileira, ainda não voltou a jogar. Já tá passando do tempo de estimativa pro Neymar. Se ele voltar... Tava lendo aí, falou que vai ter mais 2 meses para entrar em forma, hein? É isso, ou seja, vai demorar para voltar indo o Neymar. Então já é um outro peso aí pro Dorival, que não pode ter o cara desse time, da seleção brasileira. Então, eu acho que pode ser a hora de uma renovação. Eu acho que pode ser a hora de botar mais o Endrick, que tá dando conta do recado, de botar o Estevão, de botar o André, como o Mauro muito bem destacou, que foi um dos poucos que se salvaram. O Alisson também fez uma defesa importante.